Hoje o nosso assunto é uma carta de Paulo a Éfesos, capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz. Paulo escreve essa carta para essa igreja, Éfeso é a Turquia, né? Falando sobre a armadura de Deus. Ele pede para que eles fossem mais fortalecidos na força do poder de Deus e ficassem firmes contra qualquer cilada do mal. Não só o mal externo, mas aquele mal interno que muitas vezes deliberadamente nós colocamos dentro de nós. E ele vai falando metaforicamente, né, da couraça, né, do escudo, da espada, do capacete e por fim ele fala exatamente esse versículo: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quando a gente fala pés, a gente pensa nos sapatos, né? Uns sapatos adequados permitem que os nossos pés possam andar de um lugar para o outro. Se o sapato está muito fechado, muito, né? Às vezes é desconfortável, se está pequeno, dói, machuca, né? O caminhar. Se está largo demais, ele solta dos pés, você tem que correr lá para pegar ele de volta, atrapalhando, né, o caminhar pela vida. Olha que interessante como Paulo coloca, né, o evangelho da paz para calçar os pés, porque os meus pés obedecem ao meu pensamento, ao meu desejo, ao meu sentimento. Ele obedece, né? Então, calçar os pés é olhar qual é o objetivo da minha vida, aonde eu quero chegar, para que eu não me desvie com as ciladas, né, que ele chama de ciladas do mal, né, nos criando situações para que nós desistamos ou desviemos do caminho a qual nós chegamos à conclusão que seria o melhor. Muito bem, estamos todos a serviço de Deus, né? Somos seus instrumentos. E o que Paulo estava fazendo ali era preparar os discípulos, né? Desculpa, preparar, assim, os discípulos da igreja de Éfesos, né? Para que eles tomassem cuidado e vestissem esse capacete na cabeça, né? Que era para vigiar os pensamentos, né? Da relação do escudo, né? Quanto às provocações, a espada, né, que é a língua, que é o falar, e a parte da couraça, né, que está relacionada aos sentimentos aqui no peito. Então ele veste isso, ele diz, com o evangelho da paz, né? Pega esse escudo, se fortaleça em Deus para que você consiga atravessar esse caminho. Muito bem, todos nós somos discípulos, né? O nosso serviço, de uma maneira ou de outra, não adianta, não pode ser que nós não sejamos discípulos de uma igreja a qual que você abrace, mas todos nós, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, com os nossos amigos, na nossa vida social, nós estamos aqui para levar esse evangelho da paz e reconciliação, né? A gente tem que ser um facilitador e não dificultador na vida de ninguém. A nossa direção, o nosso alvo, não pode se desviar, né, dessas provocações que vão surgindo. Mas um dos traços mais característicos de Jesus é a sua imperturbável serenidade de espírito. Lembra? Vamos lá lembrar alguns momentos na história do Mestre quando ele caminhava fisicamente aqui conosco, porque ele continua caminhando ao nosso lado, né? Do lado de lá. Muito bem. Quando ele foi gravemente injuriado, ele não se exalta. E a gente às vezes, né, quando alguém fala alguma injustiça, um mal entendido, né? A gente fica injuriado, revoltado e tenta se explicar e reexplica e explica. Quanto mais a gente explica, mais difícil, a pessoa não ouve, não escuta. É uma situação muito, 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 muito difícil, né? Por isso a necessidade da gente tomar cuidado com essa exaltação. Irmão José diz assim, que o que uma conversa não explica, não resolve, uma discussão complica, né? Quando Jesus foi traído por Jesus, o que Jesus disse para Judas? Amigo, a que vieste? Quando ele foi esbofeteado lá perante o tribunal
Ele oferece, gente, a outra face, ou seja, o outro lado, que é a não violência, o não revide. Jesus oferece o perdão, uma outra forma de reagir. Gente, a mansidão evangélica expressa o mais alto equilíbrio e o mais puro bom senso. E Jesus nos ensinou que essa brandura traz para o nosso coração essa paz interior, a tranquilidade imperturbável. E aí eu me lembro de uma história muito interessante que conta que o rei, ele ia gratificar com algum prêmio quem pintasse um quadro que representasse a paz. Olha que interessante. E sabe o que acontece? Várias pessoas fazem aqueles quadros lindos daquelas paisagens com as águas paradas, o mar sem ondas, paisagens lindas. Você podia não escutar nenhum sonzinho naquele local de tanta paz em cada um daqueles quadros, né? Mas sabe qual que ele escolhe? Ele escolhe um quadro que o mar estava revolto, se jogando contra as pedras. O céu estava cinza. Era uma tempestade com trovoadas, uma chuva intensa. E sabe o que aconteceu? Lá em cima, naquelas pedras, tinha um ninho de passarinho. A mãe e os filhinhos, calmos e tranquilos. E ele escolheu esse, exatamente dizendo que a paz, ela é interior, embora tudo à volta esteja, né, numa situação desequilibrante, desestabilizante. O mar está revolto, mas você encontra-se em paz. E essa que Jesus nos ensinou, né? É essa tranquilidade imperturbável, essa brandura, essa certeza, né? E aí é que vai. Tomemos hoje, então, um passo decisivo no caminho do nosso aprimoramento, né? A pacificação, ela é uma virtude que a gente não nasce com ela. Ela há de ser aprendida, sentida, exercitada e então consolidada. Sentida, você precisa ter a certeza de que tudo no final vai dar certo. Que a melhor das coisas só pode ser, né? A resolução só pode ser aquela que vai acontecer no final. E isso que te traz a tranquilidade. Para isso você precisa ter certeza, né? De que quem está comandando a tua vida é Deus, né? E aí eu me lembro de outra historinha, que a menina estava lá no avião um senhor estava sentado do lado dela, ela estava sozinha. E aí o avião começa, né, a sofrer ali umas turbulências, chega a cair as máscaras. O homem estava em pânico, desesperado, segurando nos braços, né? Aí ele olha, vê a menina cantando, desenhando, assim, quietinha. Aí ele fala, você não tem medo? Ela, não, que quem está dirigindo é meu pai. Meu pai está dirigindo o avião. Percebe? Uma historinha engraçada, né? Mas a gente tem que lembrar que quem está dirigindo o avião das nossas vidas é Deus, o nosso Pai, que nos ama acima de tudo. Nos ama e sabe querer para cada um de nós o melhor de nós, mesmo que nós estejamos num mar turbulento, né? Pois é, por isso que a pacificação, ela começa de dentro para fora. A gente precisa aprender, a gente precisa sentir com essa certeza, exercitar, que não é fácil, e consolidar. Exercitar por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nas armadilhas que o nosso inconsciente constrói. A tendência da gente é a gente passar repetindo padrões de comportamento lá da nossa infância, né? E aí, o que acontece? Há uma cristalização daquela maneirinha de ser, né? De pensar, de sentir, de agir. E é verdade, quando você vê uma criança, ela é sempre tímida. Ai, ela é muito tímida. Ela vai, né? Na adolescência, se ela não for se desenvolvendo, ela vai continuar muito tímida, né? Ai, essa outra criança, olha só, ela sempre grita, berra, bate a porta.
xinga, ou essa daqui bate, ou essa daqui senta e chora copiosamente, não pode fazer uma palavrinha a mais, ela já está chorando, chorando. E a gente vai percebendo que são características do comportamento da infância e que podem ser repetidas, né, de outras maneiras, mas elas são repetidas, né, na adolescência, na maturidade, até a idade mais madura, né? O próprio Paulo confessou, né, que quando ele queria fazer o bem, o mal estava com ele, né? E a gente, quando a gente está adulto, normalmente a gente tem tendência de dizer que a gente vai fazer completamente diferente do que nossos pais. Eu não vou repetir isso, não vou fazer aquilo, vou fazer de uma maneira diferente. E aí a gente se dá conta, né, que a gente está compondo, né? Ah, estou fazendo uma nova melodia diferente daquela que eu fui criada. Aí tem um momento que a gente cai a ficha, né? E a gente vê que a gente está simplesmente repetindo a única partitura que nós ouvimos na infância, não é verdade? Nossa, eu disse que não ia fazer isso, olha, eu tô repetindo, fazendo a mesma coisa que a minha mãe fazia, ou a mesma coisa que o meu pai fazia, aquelas coisas que a gente não queria repetir, que a gente não gostou, e a gente não percebe que essas coisas, elas estão entranhadas lá no nosso inconsciente. Por isso, gente, o passado acaba repetindo todos os dias no nosso inconsciente. E aí as nossas ações são contaminadas por desejos de outras épocas, né? Por isso, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E hoje pode ser o dia que a nossa consciência domina o vício. Sim, porque a nossa maneira de ser, esse jeitinho, ele é um vício. Por exemplo, se a gente grita, berra, né, todas as situações a gente cria, faz uma tempestade, a gente tem uma descarga de adrenalina, né, no nosso corpo, e aí as células que são responsáveis por essas atitudes, por essas emoções que são desencadeadas pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, né? Aí a raiz de tudo, não adianta a gente ficar parando a grama, né? A gente tem que tirar, às vezes, a erva daninha lá da raiz mesmo, né? Pois é, tudo surge ali do sentimento e pensamento. Se a gente não trabalhar isso com a paz do Evangelho, a gente toda vez que tiver uma situação que não nos agrada, que nos provoca, que nos testa, né? Nós vamos agir da mesma maneira, né? Gritando, berrando e dando essa descarga de adrenalina. Aí a gente faz tanto isso, que as células do nosso corpo acabam, né, digamos assim, abrindo mais portinhas para adrenalina do que aquelas que deveria ter normalmente para a nossa função normal do corpo. Vamos supor que temos 4 portinhas, mas a gente toda hora descarrega adrenalina, toda hora grita, toda hora berra, aí ao invés de ter 4 tem 10, né? As próximas células que vão substituir essas antigas, elas já vêm com 10 portinhas. Aí um dia você toma a consciência, vê que isso não faz bem, ou você vai numa igreja evangélica e o pastor fala algo que toca a sua alma, seu entendimento, ou você vai lá na igreja católica e o padre faz uma dissertação maravilhosa, ou você vai em algum lugar com seu terapeuta, ou você lendo, estudando, você toma consciência que isso não é bom, de uma maneira você resolve não agir mais assim, certo? Ou seja, você já não tem mais as 10 adrenalinas, tem só 4. Pois é, as próximas células vão substituir e voltar para 4 portinhas para adrenalina. Mas leva 9 meses para a gente trocar todas as células. É quase um gestar de novo, é quase um nascer novamente. Mas você tem que perseverar naqueles 9 meses para que mantenha sempre 4, né, portinhas para adrenalina, que é o suficiente, e não o 10, para poder ser trocado novamente, as células levarem para outra necessidade, certo? Isso é o que acontece normalmente no nosso corpo, tá? Por isso que a gente diz que a gente é viciado, porque nos primeiros momentos, nos primeiros meses que você se disponibilizou a não mais, né, reagir desta forma, o seu corpo ele entra em abstinência. Ele está viciado naquelas 10 adrenalinas. E você tem que ser muito forte para manter as 4. Entende como a gente bioquimicamente é viciado? Por isso que eu disse que quando a gente tomar consciência da maneira, o que despertou você para você tomar essa consciência, é a hora que a consciência domina o vício, né? A serenidade
ela pode ser construída quando sabemos o que nós queremos. Mudanças internas que vão favorecer. No futuro, bem próximo mesmo, quando a gente toma essas atitudes, calçando os pés com o Evangelho da Paz, nós vamos melhorar nossas relações familiares, nós vamos melhorar as nossas relações sociais com os amigos e também até profissionais, né? Não diz por aí que quando um não quer, dois não brigam, né? A gente sabe que um coração, por mais endurecido que ele seja, ele não resiste a um gesto de ternura, né? Disse irmão José no livro Dias Melhores, né? Gente, é claro que a criatura humana, isoladamente, ela não consegue garantir a paz do mundo, né? Porém, contudo, entretanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. A tranquilidade coletiva de um grupo depende, às vezes, gente, de um minutinho de tolerância, de um único gesto amoroso, de uma só frase, ou quem sabe, de um olhar acolhedor. E aonde? Aonde nós temos que praticar? Lembra que nós temos que aprender, sentir, exercitar para consolidar aquela virtude que nós estamos querendo, né? Mas aonde que nós vamos exercitar? Junto daqueles que convivemos no dia a dia, né? Que normalmente é muito difícil quando nós estamos vinculados no compromisso sanguíneo, né? Porque aqueles que não estão vinculados ao nosso compromisso sanguíneo, é muito mais fácil com aquela pessoa lá da tua vida profissional, né? Então você conseguir manter a paz, às vezes é muito melhor. Por quê? Porque você não tem lembranças, né, de mágoa, de rejeição, de vingança, de cobrança, que muitas vezes nós tivemos nos atritos familiares. Então é mais difícil manter essa paz com os nossos familiares do que com as pessoas que não têm esse vínculo sanguíneo. A gente não tem uma história, como diz na medicina pregressa, extensa. Então é mais fácil, mas já é um passo, né? E mesmo nos nossos desejos, né, no nosso caminhar, a gente pode, por exemplo, evoluir degrau por degrau. Então, no primeiro degrau, alguém te provoca, né? E aí, como você ainda não desenvolveu essa paz interior, o que você faz? Você, desde criança, respondeu com agressividade física. Dá um chute, um bufetão, empurra, né? Morde. Tem de tudo, né? Dá um bufetão, tapa na cara, sei lá, belisca. Aí você toma consciência, evolui um bocadinho mais, amadurece, né? O seu espírito. E aí você já não mais usa da violência física, mas continua usando da violência da palavra, da espada. Então você fala, xinga e fala mil impropérios, né? Manda para todos os lugares e etc. Aí você também depois amadurece, espiritualmente falando, e aí você não faz mais isso, mas você fica ali, né? Agindo de uma maneira, né, que todo mundo descubra que aquela pessoa tem um problema. Então você conta para um, conta para outro o que ele fez, o que ele disse, o que ele falou, aí todo mundo fica com raiva daquela pessoa. Ou seja, de uma maneira ou de outra, você continua agindo, né? Você tá fazendo, puxando o tapete, fazendo a cama do outro para deitar, quer dizer, você continua agindo, mas já não bate e já não fala. Bom, é uma evolução. Mais tarde você começa a entender, né, que aquela pessoa, ela tem uma história, ela sofre, alguma coisa fez com que ela chegasse naquele momento e agisse daquele jeito, né? E aí você começa a compreender ela dentro da história dela, do que ela tem para oferecer e não você com as suas experiências, esperando que ela haja da sua maneira, não tendo as suas experiências, né? E aí isso já é um nível de compreensão maior, né? E aí você já começa a aceitar. Mas antes disso, ainda tem, antes de você chegar a esse ponto mais espiritualizado, um antes desse, né? Depois daquele que a gente faz a cabeça dos outros contra aquela pessoa, a gente não faz a cabeça dos outros, mas a gente fica ali pensando, fazendo aquela cara de samambaia, de parede, de paisagem. Aí todo mundo fala, nossa, como ela tem uma paz interior imperturbável.
E a gente faz aquela cara, mas lá dentro tá borbulhando com os pensamentos e pensando, nada, não tem problema não, a justiça vem a cavalo, Deus tá vendo, né? Você tá jogando uma praga, amaldiçoando com seus pensamentos, né? Vai pagar, se não pagar nessa, vai pagar na outra, mas que vai pagar, vai pagar. Então a gente briga mentalmente, fazendo a cara de paisagem, né? É uma evolução melhor, não bateu, não falou, não fez a cabeça dos outros contra aquela pessoa, aí pelo menos fazendo cara de paisagem, mas tá ali atuando, né? Agindo com os pensamentos. Não pensa que só com o pensamento você também não tem a tal da descarga de adrenalina e desequilíbrio emocionalmente, viu? E aí depois, igualzinho, você pode não agir fisicamente, mas o pensamento, ele dá a descarga da adrenalina do mesmo jeito, né? Embora todos à sua volta podem não perceber. Mas aí você chega àquele ponto, né, que você compreende o outro, você entende o outro, você começa, e aí você acolhe com amor. Você responde com amor e não, né, daquele jeito que antigamente você fazia. Dizem que os anjos, amandos de Jesus, recebem as nossas preces quando nós nos ajoelhamos, né? Entre aspas, pode ser ajoelhando espiritualmente, e pedimos com tanto fervor. E eles, sabe o que eles fazem? Eles também se ajoelham, porque eles se sentem honrados de receber as nossas súplicas e respondê-las através do Mestre Jesus. Que lindo, né? Que um dia a gente possa também fazer parte desse grupo. Pois é, mas a gente precisa primeiro, né, desenvolver, exercitar essa paz imperturbável, calçando os nossos pés com esse Evangelho de Jesus, né? Então, amigos, não vamos permitir que as nossas ações sejam contaminadas pelo passado, né? Com atritos na nossa infância. Não vamos ficar repetindo aquela única partitura. Esse é o momento especial em que a nossa consciência domina o vício. Pode ser o divisor de águas na nossa vida, né? E principalmente quando nós compreendemos que nós somos colocados uns à frente dos outros, a fim de nos aperfeiçoarmos. Nada é por acaso, né? Calçando os nossos pés com o Evangelho da Paz, tomemos nós a iniciativa da concordância, da tolerância e da compreensão. Que parta de nós. Não esperemos que os outros venham dar o primeiro passo, mesmo que você esteja certo e o outro não. Vamos consolidar os valores que nos faz crescer interiormente, que nos fortalece o espírito, para que nós possamos sempre usar a força do espírito e nunca, jamais, o espírito da força. As pessoas se transformam com mais rapidez num ambiente de atmosfera de amor. O nosso sofrimento, gente, tem o tamanho da nossa aflição. O nosso sofrimento tem o tamanho da nossa aflição. Se a gente não pacificar interiormente, né? Por mais complexo que seja aquele problema, se você está pacífico dentro de você, aquele problema já é pela metade, já está resolvido pela metade, né? Porque as nossas atitudes, muitas vezes, eram um problema pequenininho assim, tornam enorme quando a gente começa a agir sem a paz, sem a pacificação, sem a brandura, sem essa sabedoria, né? Até Jesus teve um momento que ele disse a Pedro: embainha tua espada. Sabe aquele momento que Jesus vai ser, né? Os soldados chegam e aí Pedro tem uma atitude, né? Olha lá, as coisas enraizadas da época dele antes de Jesus. Pega a espada e corta a orelha de Malco, né? E aí Jesus fala para ele: Pedro, embainha a tua espada, né? Naquela época, ele estava falando da espada material, né? Que é um estojo que guarda aquela lâmina de uma arma branca, sabe? Agora, hoje, a espada que nós usamos é a palavra, é o verbo, né? Comandada por pensamentos em desequilíbrio, que estão invigilantes, que nós permitimos acolher nos nossos corações. Pois é, vamos escutar de Jesus falar pra gente: embainha a tua espada.
Cuidado com a tua palavra. Vigia os teus pensamentos, porque depois que eles estão ali, eles vão aumentando em número, em número, em número, aí fica muito difícil quando eles já se tornam sentimentos, porque daí as emoções elas surgem e quando a gente vê, a gente está repetindo a mesma partitura que nós ouvimos durante a infância inteira, né? A infância inteira. Então, gente, vamos usar a coragem do silêncio, né? Agindo como instrumentos flexíveis, dóceis nas mãos delicadas de Deus. Sejamos compreensíveis com as fragilidades daqueles que caminham conosco na mesma estrada dessa vida, né? Buscar o combate conosco mesmo e fazendo a paz com todos que nos cercam. As sombras da nossa alma, elas necessitam da luz, mas aquela luz que pulsa de Jesus, que não mostrou nenhuma resistência, e por amor, ele deixou-se levar, abrindo a mão e sacrificando-se por nós, né? A palavra sacrifício, eu escutei ontem uma pessoa falar, ela quer dizer ofício sagrado. Sacre, sagrado. Ofício, ofício sagrado. O mestre se sacrifica por nós, né? E a gente vai ter 1001 oportunidades no nosso dia a dia para a gente promover a atmosfera da paz. Emmanuel fala assim, quando a gente ouvir um assunto grave, né? Ele pede para que você substitua aqueles ingredientes vinagrosos, né? Por um bálsamo de entendimento fraterno. A pessoa tá lá, gritando, berrando. Ele muda um bálsamo de entendimento fraterno. Quando você perceber um erro e você quer solucionar, sanar esse erro, né? Ele faz, mas faz sem críticas destrutivas. A gente fala. A gente quando tá querendo, olha, você errou assim, porque você fez isso, você sempre assim, não tem jeito. Olha, a gente já criando, né, fazendo uma crítica destrutiva. As pessoas, elas melhoram numa atmosfera de amor, né, e não de violência. Usemos o espírito a força de espírito e não o espírito da força, né? Quando nós enxergamos um problema, vamos procurar solucionar, mas em silêncio, sem promover desânimo, né? A gente fica assim, ai meu Deus, isso não vai dar certo. A gente cria desânimo, mina o campo da boa vontade daquela pessoa, né? Quando a gente estiver com alguém que está fazendo uma confidência, seja ela qual for, afetiva, ou de alguma coisa que ela fez, gente, não vamos passar adiante, né? Quando a gente identificar um conflito nas pessoas que estão ali, né? Vamos ajudar sem fazer discursos amargos. Pois é. A nossa vida muda quando nós mudamos, né? A maior batalha não é externa, é a batalha interna. Essa paz precisa ser interior. Como esse fim de semana, no sábado, hoje e domingo, né? Foi na sexta-feira, foi o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. E eu queria trazer aqui um exemplo de uma mulher que travou essa batalha interna para calçar os pés com o Evangelho da Paz. Maria de Magdala, ou Madalena. Ela conhecia, tá no livro Boa Nova, né, Humberto de Campos, ela conhecia o fundo amargo de hábitos difíceis, diz ele, de serem extirpados. Ela vivia num importante centro agrícola, pesqueiro e comercial chamado El Megedel. Era localizado ali no sul da planície de Genezaré, nas praias do mar da Galileia. Até ela encontrar o nosso doce Rabi, abre aspas, dizia Humberto de Campos, caminhava ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se como o vinho de condenáveis alegrias, porém totalmente sem paz de espírito. Continua ele. Ela era jovem, era formosa, sua beleza lhe escravizara. Tinha muitos admiradores. Seus conterrâneos nunca lhe perdoaram o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, ela era uma mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública como mandava a lei de Moisés.
Ela vivia cheia de joias, presentes. Diz que na casa dela tinha flores raríssimas que ela ganhava de muitos admiradores. Banquetes suntuosos, mas o seu espírito estava totalmente sem paz. O seu espírito tinha fome, apesar desses banquetes, fome e sede do amor verdadeiro. Ao encontrar Jesus na casa de Simão Pedro, em Naim, ela derramou-se aos pés do Mestre e ungiu os seus pés com bálsamo perfumado do seu afeto. A sua vida mudara completamente. O profeta Nazareno havia plantado na sua alma novos pensamentos. O convite do Mestre havia despertado as suas fibras mais sensíveis do espírito. Ela renunciou a tudo após ouvir as palavras de Jesus naquela noite. Se vocês quiserem ler essas palavras, né, convido vocês a lerem no livro Boa Nova, no capítulo 20. Mas vamos continuar. Jesus, então, vai aparecer primeiramente a quem? A ela. Não foi aos discípulos, não, foi a ela. E isso nos deixa uma grande lição de que a sua doutrina, a doutrina do amor de Jesus, será para todos nós, aprendizes e seguidores, sequiosos de transformar as nossas vidas à luz do Evangelho. Esse Evangelho que nos liberta da escravidão, a qual nós nos aprisionamos deliberadamente dia após dia. Sim, o caminho da paz, a qual Jesus nos apresentou, ele é o caminho estreito, não é a porta larga, não. Ele é longo, ele é íngreme. Numerosos perigos vão aparecer. Convites para que a gente desanime de percorrer vão surgir. E muitas vezes vão partir até de pessoas que a gente menos espera. Vantagens materiais que nunca tivemos haverão de nos ser oferecidas de uma hora para outra. Argumentos de toda espécie vai buscar convencer que tamanho esforço é inteiramente inútil. Gente, sem determinação, sem coragem, não há quem consiga romper com o passado, caminhando em direção ao futuro, né? Diz, né, Divaldo Pereira Franco, que não há atitudes irreparáveis, há atitudes não repetíveis. A Páscoa é daqui a 2 ou 3 semanas, né? E ela vai nos convidar, não a comprar ovo de chocolate, né? Mas ela vai nos convidar a ressuscitar, a ressurgir, a trazer de novo a nossa vida, a vida de nós mesmos, aquilo que mortalmente dorme nas fibras da nossa alma, que é o amor. Maria de Magdala compreendeu e conta-se que após a morte de Jesus, ela manteve-o vivo, ela vestiu o calçado do Evangelho da Paz e ela saía todas as tardes e levava aos leprosos, né, o ensinamento do Cristo, trazendo a esperança. Ela olhava aqueles olhos aqueles leprosos, né, olhos sombrios, tristes, rostos ulcerados que se enchiam de alegria quando o amor do Mestre lhes tocava o coração através do lábio de Madalena. Pois é, somos hoje todos convidados a abraçar a paz do Cristo, servindo e fazendo bem. Abraços fraternos.